Eu queria falar um pouquinho nessa noite, nessa tarde, para você que está aqui, para você que está em casa, nos acompanhando também, sobre o elevador de Deus. Se nós olharmos um pouquinho para essa palavra, para esse texto, nós podemos perceber aqui que Deus tem para cada um de nós um elevador. Deus é um Deus que pode colocar a nossa vida dentro do seu elevador. Eu não sei se você, quando esteve diante de um elevador, e se tem semanalmente uma experiência de entrar dentro de um, no trabalho, em casa, onde você mora, mas é interessante que ali nós podemos aprender algumas coisas. Quando nós olhamos para esse serviço, quando nós olhamos para esse material, quando nós olhamos para esse objeto de uso profissional, familiar, de casa, de empresas, de prédios, assim também acontece comigo, com você na nossa vida espiritual. Deus é o Deus que pode colocar cada um de nós dentro do seu elevador, abreviando o tempo, melhorando o nosso tempo, alinhando o nosso tempo e organizando e promovendo a nossa vida. E eu queria pensar um pouquinho quando a gente olha para esse texto, porque o salmista aqui nos 3 versículos ele vai mostrar, ele vai trazer, ele vai relatar e ele vai falar para cada um de nós. Pastor, o que ele vai nos mostrar aqui? Eu queria tentar pensar com você um pouquinho nessa noite a respeito do elevador de Deus. Como é que funciona isso? Como é que nós podemos ver através da palavra do Senhor a respeito da qual o seu próprio elevador? Preste atenção. Em primeiro lugar, se você observar comigo no Salmo 40, no versículo de número 1, olha o que está escrito assim. Ele começa dizendo assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Eu acredito que você deve ter chegado dentro de um prédio, dentro de um lugar onde você se deparou com um elevador, e talvez naquele momento que você estava ali com muita pressa, com muito desejo, com muita ansiedade, você chegou ali e você percebeu o quê? Na hora que você pensou que você poderia entrar, alguém já estava ali dentro. Talvez saindo ali de dentro, talvez aquele elevador estava cheio, alguém olhou para você e disse: não tem, não dá. E você teve que fazer o quê? Esperar, ficar do lado de fora. A Bíblia começa dizendo para mim, para você no Salmo 40 aqui o quê? Esperei confiantemente pelo Senhor. Nós estamos esperando o dia de hoje, por quê? Pelo o quê? Qual é aquilo que nós temos permitido o nosso coração, a nossa razão e a nossa fé apoiar em uma espera? E aqui, quando nós vemos o salmista, ele está dizendo em primeiro lugar: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Esperar não é algo gostoso, esperar é algo ruim. Já viu como é que é ruim você esperar? Você espera, muitas das vezes você tem que esperar e você não quer esperar, e você quer adiantar, e você quer passar, ou muitas das vezes você quer ter um atalho na vida. Mas quando nós observamos a palavra aqui, em primeiro lugar, o que pode, pastor, como é que pode funcionar o elevador de Deus? Em primeiro lugar, muitas das vezes o elevador vai nos ensinar que a entrada exige espera. Antes de você entrar dentro do elevador de Deus, você vai ter que aprender a desenvolver o quê? O hábito de esperar. Você lembra o que aconteceu com Sara e com Abraão? A Bíblia diz que Deus falou com eles, liberou uma palavra sobre a vida deles, mas eles não acataram a palavra que o Senhor assim disse. O que eu quero compartilhar com você aqui? Em primeiro lugar, preste atenção: a entrada exige espera. Quem sabe talvez hoje você está do lado de fora. Pastor, o que eu vejo hoje são pessoas subindo, o que eu vejo hoje são crianças descendo, o que eu percebo hoje é um movimento de ida e de volta, mas eu estou parado, eu estou no tempo da espera. Mas em segundo lugar, se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos ver no Salmo 40, no versículo 1 ainda, e ele vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele continua dizendo assim: ele se inclinou para mim e me ouviu quando
clamei por socorro. Em segundo lugar, o que essa palavra nos ensina? Em segundo lugar, o que nós podemos aprender com essa palavra aqui? Preste atenção. O lado de fora é o lugar que depende de mais oração. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Quando nós estamos subindo, é cômodo, é fácil. Você observou quando você entra dentro do elevador e você vê aquelas portas se fechando? E o que o elevador faz logamente? Ele faz aquele kickzinho, não é assim? E depois que ele dá aquele kickzinho, ele começa a subir. E você vai subindo. Você quer ver uma pergunta que eu vou fazer para cada um de nós aqui? Quem aqui gosta de vales? Nós gostamos de montes. Quem aqui gosta de escuridão? Nós gostamos de claridade. O ser humano não é feito para viver no tempo da tribulação, da provação e da humilhação. Quem sabe muitas das vezes hoje você está do lado de fora do elevador. Quem sabe muitas das vezes hoje você está no subsolo. Quem sabe muitas das vezes hoje você está no hall ali, né, de um hotel, de algum lugar, de uma casa, de um prédio, não sei. E quem sabe talvez hoje o que você tem visto são pessoas passando, subindo, evoluindo, promovendo, esticando, avançando e melhorando. Mas o que nós aprendemos com essa palavra? Preste atenção. Pastor, por que o lado de fora é o lugar que mais necessita de oração? Sabe por quê? Todo lugar da nossa vida nós precisamos orar sem cessar. Mas o lado de fora do elevador é como a Bíblia está falando aqui, ó. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Aí o salmista vai dizer assim, ó: quando eu clamei por socorro. Tem duas palavras fortes aqui agora que nós podemos trazer para a nossa vida. O salmista aqui agora já estava esperando em Deus. Mais à frente aqui nós vamos ver alguém que está atolado, encharcado. E a Bíblia vai dizer aqui agora em segundo lugar, que ele vai clamar a Deus por socorro. Pastor, por que nós precisamos de orar? Para quê? Por que eu preciso de orar? Você consegue observar aqui, porque logo na frente, ele vai falar que Deus tirou ele de um poço de perdição. Ele vai falar que Deus arrancou ele daquele ambiente, daquele lugar. Mas antes ele está dizendo o quê? O que fez isso acontecer? O que liberou Deus para mover? O que fez com que Deus se levantasse para ter atitude? Foi o clamor e o pedido de socorro. O que você está fazendo aí durante a semana? Qual tempo você tem gastado com Deus na sua madrugada? Antes de dormir você tem dobrado o joelho e colocado a sua boca no pó? A palavra do Senhor diz o que para mim e para você? Eu quero trazer memória aquilo que pode me dar esperança. Há um outro versículo da palavra de Deus que diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Nós temos que nos voltar para Deus. Quando nós observamos aqui o salmista dizendo: eu clamei por socorro. Quem sabe você está aqui na igreja hoje, quem sabe você está em casa do outro lado, quem sabe você está aqui sentado e você está aqui com a sua alma atribulada, com seus sentimentos feridos, quem sabe você está aqui ofendido, quem sabe você está aqui vivendo alguma situação da sua vida, e você precisa de Deus, da maravilha de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da intervenção de Deus. O salmista está dizendo aqui o que? Eu clamei por socorro. Ele não está dizendo eu clamei por algo simples, não, socorro. O que você grita? Socorro é quando você está diante de uma situação de muito apuro. Então, em segundo lugar, qual é o segundo nível para o elevador de Deus? Preste atenção, o lado de fora é o lugar que exige mais oração da nossa vida. Você está dentro? Ou você sente que você está do lado de fora? Está na hora de você orar, está na hora da gente orar, está na hora de todos nós orarmos. Pastor, para que eu preciso orar? Quem sabe talvez você precise orar para arrancar o tédio. Quem sabe talvez você precise orar para arrancar a comparação. Quem sabe talvez você precise orar para não ficar olhando as pessoas que estão subindo. Quem sabe talvez você precise orar para parar de observar o barulho das portas, o alarme do elevador, as crianças que estão ali subindo. Quem sabe você precisa orar para não ficar observando ali o estacionamento, o subsolo. Quem sabe você precisa orar para não ficar paralisado. E preste atenção, muitas das vezes esse lugar é um lugar difícil. Por quê? Você já encontrou alguém que falou assim: vamos tomar um café aonde? Em frente ao elevador lá do prédio.
Vamos bater um papo onde? Aí em frente ao elevador lá do prédio. Vamos ficar vendo as pessoas subindo e descendo. As pessoas que param diante do elevador, elas param para quê? Para esperar e para subir. Então preste atenção, em segundo lugar, uma coisa que nós devemos entender a respeito do elevador de Deus: o lado de fora é o lugar que vai exigir de mim e de você mais oração. Mas em terceiro lugar, preste atenção em algo que nós podemos aprender com a palavra do Senhor. Se você observar comigo no Salmo 40, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de quê? De lama. Irmãos, preste atenção nisso. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Escute isso, receba isso para o seu coração e para a sua vida. Não importa aonde você está, não importa como você está, não importa o que você tem carregado, não importa o que você tem levado, não importa o que você tem permitido chegar ou entrar dentro da sua vida e das suas próprias emoções. Quando Deus quer agir, Deus age. Por isso que na Bíblia Sagrada está escrito aqui, ó: tirou-me de um poço de perdição. Quem sabe aí é a perdição da sua própria vida? Quem sabe aí, né, de onde é que Deus precisa te tirar? Qual é o lugar, qual é o local, qual é a geografia, qual é o ambiente, qual é o espaço, aonde é que Deus precisa entrar para arrancar e remover e retirar a sua vida? Quem sabe talvez hoje você pode dizer: pastor, eu preciso que Deus me tire da cegueira. Eu estou cego, não consigo ver, não consigo enxergar, a minha vida está embolada, embaraçada, eu estou completamente perdido. Quem sabe talvez hoje você precisa falar: Senhor, me tire da teimosia. Quem sabe você tem sido o seu próprio inimigo, o seu pior inimigo, o seu mais perverso inimigo tem sido você mesmo, que tem aparecido perante o seu próprio espelho. Quem sabe talvez você tem que falar: Senhor, tira de mim a amargura. Ou quem sabe talvez: Senhor, tira de mim a independência, a maledicência. Senhor, tira de mim o vitimismo. Quem sabe talvez você está olhando dizendo: eu preciso que as pessoas olhem por mim, olhem para mim, tenham pena de mim, da minha vida, do meu coração, da minha reputação, da minha jornada, do que eu sou. Quem sabe você tem que dizer: Senhor, me tira da preguiça. Quem sabe talvez você está acordando cansado, você está indo dormir cansado, você está lidando com as coisas cansado, você é um homem ou uma mulher às vezes preguiçoso, preguiçosa. Quem sabe talvez você precise dizer: Senhor, me tira da murmuração. Reclama de manhã, reclama tarde, reclama à noite, reclama segunda, reclama sexta, reclama final de semana, reclama nas férias, reclama fora das férias, reclama. Quem sabe talvez você tem que falar: Senhor, me tira da derrota. A derrota te paralisou, a derrota te estancou. Quem sabe você tem que dizer: Senhor, me tira da vergonha, da humilhação, da prostração, do pecado. A Bíblia está dizendo que o salmista disse: tirou-me de um poço de perdição. Preste atenção, ele não saiu de um lago, ele não saiu de um mar, ele não saiu de um rio, ele saiu de um poço. Ele estava num buraco, ele estava preso, ele estava completamente condenado. Qual é o seu caso? Qual é a sua causa? Qual é o seu diagnóstico? Qual é a sua dor? O que você tem enfrentado? O que tem aparecido para você? Eu quero liberar uma palavra para o seu coração nessa noite. Preste atenção, não importa o que você tem carregado, Deus é poderoso para entrar aí. Deus é poderoso para mudar o diagnóstico da sua vida, da sua casa, do seu casamento, do seu filho, da sua filha, da sua empresa, da sua vida financeira. Deus é poderoso para fazer a sua segunda-feira se tornar colorida, livre, aberta, do mesmo jeito que Deus entrou aqui sobre a vida do salmista, e a Bíblia diz: tirou-me. É Deus quem entrou lá, é Deus quem colocou a mão, é Deus quem disse: vem cá, meu filho, eu vou te arrancar daí, você não vai ficar neste lugar. E sabe, talvez você está aqui hoje preso, acorrentado, amarrado, você até quer nadar, você quer até lutar, mas são lamas, são sujeiras, são pecados, são problemas, são crônicas. E Deus quer fazer um milagre e trazer uma nova graça sobre a sua vida. Não importa o que, não importa como, não importa a forma, não importa a maneira. Tirou-me, é Ele que tira.
tirou-me, é Ele que vai lá. Ele vai no lugar mais sujo, ele vai no lugar mais impróprio, ele vai no lugar mais torto, ele entra no ambiente mais vergonhoso, ele entra no quadro mais difícil de ser transformado. Ele vai, ele entra, ele opera, ele trabalha, ele põe a mão. A Bíblia diz que ele entrou, tirou-me. Visualiza pela fé. Olha pela fé, deixa a janela da fé do seu coração, da sua mente, da sua emoção, abrir um quadro e você observar aquilo que Deus quer fazer. Você pode dizer amém, irmãos? Está dando para entender? Pastor, preste atenção. Em terceiro lugar, receba essa palavra: tudo muda quando começa a subir. Isso aqui tem duas coisas, irmãos, preste atenção. Uma coisa boa, você começa a subir. E uma coisa que pode ser negativa, que a gente começa a ficar orgulhoso. A Bíblia diz agora que Deus tirou-me de um poço de perdição. Terceiro lugar, tudo muda quando começa a subir. Mas em quarto lugar, quando nós olhamos para essa palavra ainda, nós podemos aprender algo. Nós podemos observar algo. E nós podemos trazer algo para o nosso coração. O quê? Preste atenção. A Bíblia vai dizer agora que Deus, quando pega o salmista, e ele está se expressando, ele está apresentando, ele está falando, ele está relatando, que é Deus quem tira. E tira de um lugar de lama, de um lugar de sujeira, de um lugar de vergonha, de humilhação. Mas o que Deus faz logo após? O que Deus faz logo após quando Deus tira? Preste atenção, a Bíblia diz assim, ó: colocou meus pés sobre uma rocha. Receba essa palavra no seu coração, preste atenção. Subir para a gente pode ser diferente de subir para Deus. Às vezes a gente pensa que subir é algo, e Deus sabe que subir é algo completamente diferente. Porque quando Deus agora vai tirar, a Bíblia diz que Ele vai colocar as pernas e os pés do salmista sobre uma rocha. Aonde é que você está subindo? Aonde é que você está se escorando? Aonde é que você está se apoiando? Aonde é que você tem colocado os seus olhos, a sua visão? Aonde é que você tem depositado o seu coração? Diz a Bíblia aqui agora que Deus é quem pega o salmista e colocou-me os pés numa rocha. Muitas das vezes para a gente subir é diferente daquilo que é subir para Deus. Porque Deus estava fazendo algo aqui agora poderoso. O que Ele estava fazendo? Colocando os pés do salmista sobre a rocha. O que a Bíblia fala e refala para mim e para você a respeito da rocha? A rocha representa Cristo. Todos nós devemos construir a nossa vida sobre a rocha. Ou seja, nós devemos construir o nosso caminho, a nossa vida, a nossa jornada, o nosso dia a dia sobre a pessoa de Jesus. Por isso que lá em Colossenses está escrito assim: isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, nós precisamos ter a nossa vida pautada na pessoa de Jesus Cristo. Então entenda algo aqui agora, porque isso é forte. Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos algo, mas Deus pensa algo completamente diferente. Às vezes nós imaginamos algo, mas Deus imagina algo completamente diferente. A Bíblia vai dizer assim em Isaías 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pastor, Deus não poderia colocar o salmista neste momento em Miami, de frente para o mar, fazer ele ser contemplado diante de uma mega cena, entregar fortunas e milhares de coisas de presente a ele? Mas a Bíblia diz que Deus coloca o salmista com seus pés sobre a rocha. Para onde é que você tem subido? Para o degrau da vaidade, da vingança, do medo? Para o degrau da ilusão, da futilidade, da superficialidade? Para onde é que muitas das vezes nós temos subido?
Mas em quarto lugar, subir para a gente pode ser diferente de subir para Deus. Mas se você continuar observando a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que Ele fala isso, e Ele mostra a respeito daquilo que Ele está fazendo com as suas pernas, com os seus passos. Ele continua no versículo 2 dizendo assim: e me firmou os passos. Pastor, eu quero crescer. Pastor, eu quero viver a promoção. Pastor, eu quero viver o tempo da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus, do milagre de Deus, da fartura de Deus. Isso é errado? Não. Isso é justo. Isso é a bênção qual o próprio Pai tem para você. Mas algo que nós precisamos entender aqui é que Ele tira ele de um tremedal de lama, e depois Ele coloca os seus pés sobre a rocha. E a Bíblia não vai dizer agora que Deus limita e para o salmista, não. A Bíblia diz que Ele vai firmar os passos, ou seja, Deus quer que ele caminhe, mas caminhe com segurança. Preste atenção em algo, escute isso, irmãos. A maturidade precisa subir com o nosso crescimento. Sabe por quê? Porque se a gente cresce, mas cresce sem maturidade, a gente fica o quê? Simples. E a gente às vezes vai fazer algo que muitas das vezes vai envergonhar o nome de quem? De Deus. Entenda algo aqui, preste atenção. A Bíblia está dizendo: e me firmou os passos. O que você vai fazer quando o Senhor te colocar como gerente daquela empresa? O que você vai fazer quando o Senhor te entregar a diretoria daquela escola? O que você vai fazer quando o Senhor te levantar como o melhor jogador daquele time? O que você vai fazer quando Deus te levantar como o empresário mais próspero e mais rico? O que você vai fazer quando Deus te colocar em uma posição? Você vai ser alguém que vai andar cambaleando, ou você vai ser alguém que vai ter firmeza? A Bíblia está dizendo que Deus fala o que para o salmista? Ele me firmou os passos. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala para mim e para você que o nosso coração é o quê? Enganoso. E desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia vai dizer que Deus em um determinado momento diz lá, se não me engano, em Hebreus 12:12, que nós devemos firmar os nossos joelhos, firmar os nossos ombros, a nossa vida. Por quê? Porque Deus quer que a gente ande em caminhos retos. Deus quer que a gente ande em caminhos perfeitos. Deus sabe que o mundo é inimigo meu e seu. Deus sabe que muitas das vezes pratos vão ser apresentados para mim e para você. Por isso a palavra está dizendo aqui: Ele me firmou os passos. E deixa eu dizer algo para você. Muitas das vezes quem vai ser usado para firmar os seus passos, talvez é o seu pai e a sua mãe. Talvez é o seu líder de célula. Talvez é alguém que vai chegar para você e vai te dar uma palavra, e vai te dar algo ali que vai vir como um direcionamento na sua vida. Não, pastor, mas pode deixar que eu sei andar. E você está cambaleando, você está tonto, você está sendo levado pelos ventos de doutrina, você está sendo levado pelas coisas que o mundo está te oferecendo. Deixa Deus firmar os seus passos. A Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você em 1 Coríntios 13:11 assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Será que está tendo infantilidade na nossa vida hoje? Será que Deus está querendo dizer para mim e para você: José, caminhe. José, comece a correr. José, comece a andar de forma mais forte. José, você está perdendo tempo na sua vida. Não, Senhor, não estou não. Está sim, José. E quem sabe talvez a gente está assim, cambaleando, e sendo levado pelos rudimentos do mundo, pelas coisas do mundo, pelas cobiças do mundo, pela vaidade do mundo, pela opinião do mundo, pelas coisas que muitas das vezes Deus não tem para cada um de nós. A maturidade precisa subir junto com o crescimento. Não adianta você chegar num lugar se você não tiver a maturidade de Deus para governar junto com esse lugar. Não adianta você estar ali, se ali você não tiver os princípios de Deus para guardar o seu coração, para que você não venha fazer uma besteira.
Então o que nós aprendemos com o elevador de Deus? Preste atenção, a maturidade precisa subir com o crescimento. Mas em sexto lugar, algo que nós precisamos entender na nossa vida e trazer para dentro do nosso coração. Preste atenção, se você observar no Salmo 40, no verso 3, aí ele vai entrar para uma nova faceta, e aí ele vai falar de um novo quadro, ele vai trazer agora um novo testemunho da sua própria vida, e ele vai dizer assim, ó: e me pôs nos lábios um novo cântico. Ô irmão, preste atenção, olha para cá, isso é forte demais. Você consegue imaginar o que é isso aqui? Isso aqui o salmista está dizendo assim: me pôs nos lábios um novo cântico. Quem sabe hoje eu estou pregando para alguém aqui que está triste. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui hoje que está depressivo. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui hoje que está do outro lado pensando em tirar a sua própria vida. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui hoje que está querendo deixar o divórcio reinar na sua casa e aquilo acabar com a sua própria família. E eu não sei se suas lutas são financeiras, emocionais, eu não sei se as suas lutas estão relacionadas com o seu passado, mas a Bíblia dizendo aqui: e me pôs os lábios. Quem sabe talvez o salmista já estava chumbado, depressivo, cabisbaixo, à bancarrota, e agora é Deus quem vai aparecer para esse homem, e vai falar o que com esse homem? Eu vou colocar em você um cântico novo. Quem sabe você está triste pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu filho, pelo seu emprego. Quem sabe você está triste pelo 2021. Quem sabe você está triste pelas coisas que têm chegado até você, as palavras que você tem escutado. Quem sabe você está triste pela vida humilhante que você tem levado. Quem sabe você tem passado deserto árido da sua vida. Quem sabe você tem colecionado derrotas e fracassos e misérias e vergonhas. E Deus é o Deus que pode, meu irmão e minha irmã, colocar na sua boca um cântico novo. Deus pode colocar nos seus lábios um cântico novo na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor mais forte e dizer: aleluia, 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 aleluia. Preste atenção. Em sexto lugar, Deus é o Deus que ressignifica a nossa vida. Eu imagino talvez o salmista ali com a boca fechada. Já viu quando a gente fica triste? A gente fica borocochô, a gente fica deprê, a gente fica, sabe, para baixo, a gente fica sem clima, a gente fica sem ambiente, a gente fica sem satisfação, a gente fica sem alegria. Aí Deus vai lá e fala: meu filho, abre a boca. Não, mas eu não estou conseguindo cantar. Não, abre a boca, eu vou colocar um cântico nos seus lábios aí. Eu vou fazer uma massagem na sua boca, eu vou tocar na sua mandíbula, eu vou encostar na sua língua, eu vou colocar saliva nova, eu vou colocar aí graça na sua boca, eu vou colocar um cântico novo na sua boca e agora, e você vai começar a cantar. Mas eu não tenho motivo, você não tinha, agora você já tem. A sua vida está sendo transformada, o seu dia está sendo colorido, a sua casa está sendo alterada, a sua empresa está sendo visitada, os seus filhos estão sendo tocados, a sua vida está começando a ser completamente transformada pela glória de Deus. Você pode dizer amém? E pôs nos lábios um cântico novo. Levanta a sua mão direita pensando no seu milagre. Pensa na dor, pensa na tragédia, pensa no problema e pensa: Senhor, vai vir um cântico novo sobre a minha vida. Vai ter um momento que você vai lavar as vasilhas, vai lavar o carro, vai ter uma hora que você vai levar os seus filhos na escola cantando. Vai chegar o tempo que o sábado de manhã cedo você vai caminhar adorando ao Senhor e adorando e dizendo: Senhor, obrigado, gratidão, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, exaltado e glorificado seja o Senhor. Deus está colocando um cântico novo nos seus lábios. Isso é profético. É o elevador de Deus. Deus é o Deus que ressignifica a nossa vida. Quem sabe eu estou pregando a alguém aqui que está carregando na sua vida perdas, dores, traumas, humilhações, vergonhas. Meu irmão, faça como o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor diz para mim e para você: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. É tempo de você deixar o passado, é tempo de você esquecer daquilo que ficou para trás, é tempo de você dizer: Senhor, eu creio em algo novo, eu recebo algo novo, eu me abro para algo novo, eu quero um cântico novo na minha boca, eu quero que a minha boca seja profética, eu quero adorar, glorificar, exaltar, exultar, eu quero glorificar o Senhor. Você pode dizer amém? Deus é o Deus que ressignifica a nossa vida. Você consegue imaginar que esse lugar sujo,
que essa área cinzenta, que esse local agarrado e travado, esse quadro de vergonha e de humilhação, Deus vai transformar isso em honra. Sua boca está fechada. Você tem lidado muito mais com as lágrimas do que com o sorriso. Você não tem conseguido cantar. Deus vai trazer um cântico novo na sua vida. Deus vai trazer um cântico novo na sua vida, no seu coração, na sua história. Deus vai te alcançar em nome de Jesus. Mas preste atenção. Por que, pastor, que Deus é o Deus que pode ressignificar a nossa vida? Escute isso. Porque Ele vai ressignificar aquilo que você já fez, aquilo que você parou de fazer e aquilo que você pode voltar a fazer. Deus pode trazer isso na sua vida. Deus pode trazer isso no seu coração. E para a gente fechar, no versículo 3 do Salmo 40, ele vai dizer: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Preste atenção, olha para cá, escute isso. Por que Deus permite muitas das vezes o processo na nossa vida? Por que Deus permite muitas das vezes a gente passar pelo fogo, depois passar pela água fria, depois passar por aquela marreta? Por que Deus muitas das vezes permite na nossa vida a dor, o processo, a escola do deserto? Porque se você observar, nós estamos falando do elevador de Deus, e a Bíblia está dizendo aqui agora no Salmo 40, no verso 3, assim: muitos verão essas coisas. Você sabe aonde Deus quer te colocar? Deus quer te levantar como um farol. Deus quer te levantar como referência. Deus quer te levantar como modelo. Deus quer te levantar como testemunho. Mas preste atenção, algo que nós precisamos entender: Deus trabalha em nós para depois, quando Ele nos colocar em algum lugar, Ele trabalhar através da nossa vida. E a Bíblia vai dizer para mim e para você: muitos verão essas coisas. O Senhor vai te levar em uma dimensão. O Senhor vai usar você no ministério, na célula, na empresa, no trabalho, na sua família, no meio dos seus familiares. Aonde o Senhor vai te colocar, Ele vai colocar a sua vida para que você venha florescer, para que você venha encantar as pessoas com a graça e com a glória de Deus. Então entenda algo, a palavra do Senhor está dizendo: muitos verão essas coisas, e diz a Bíblia, e temerão e confiarão no Senhor. Pastor, para que Deus quer me levantar? Deus quer levantar a sua vida para que você levante outras pessoas. Deus quer trabalhar na sua vida para que através da sua vida Deus trabalhe em outras pessoas. Escute isso, irmãos, preste atenção. Em sétimo lugar, Deus promove e usa a nossa vida como modelo. Você pode dizer amém? Escute isso e receba. Antes as pessoas vão te criticar, depois as pessoas vão te observar, depois as pessoas vão sentar ao seu lado para escutar os seus conselhos, e depois as pessoas dirão para você: eu quero ser igual a você. Você crê nisso? A Bíblia está dizendo para mim e para você: muitos verão essas coisas. Não tenha medo, Deus vai levantar você, aonde você estiver, em qual for a esfera da sociedade que Deus te plantou, em uma empresa, em uma universidade, em um hospital, em uma instituição, na sua família, na sua casa, dentro de um consultório, dentro de um escritório, não sei aonde. Agora uma coisa eu sei: Deus vai levantar a sua vida como modelo para que outras pessoas possam conhecer o nome do Senhor. Você não vai ser rico para você ter dinheiro. Você vai ser rico para você mostrar que você serve a um Deus grande. Você não vai ser inteligente para as pessoas ficarem observando a sua sabedoria. Não, você vai ter muita capacidade para as pessoas perceber que você serve a um Deus que entrega a sabedoria e que muda o quadro de pessoas improváveis. É isso que Deus vai fazer na sua vida. As pessoas vão ver, elas vão reconhecer, elas vão testificar, elas vão olhar. Ou seja, é o elevador de Deus. E Deus vai te levar em uma dimensão tão grande, e Ele vai usar a sua vida. Agora preste atenção, alguém chegou a dizer: é a humildade.
Então guarde o seu coração, para quando Deus colocar você em um lugar, você seja ali representante da pessoa de Cristo. Baixa a sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos. Coloque a sua vida e o seu coração na presença do Senhor. Coloque a sua vida e o seu coração diante da glória de Deus, da presença de Deus. Quem sabe você está aqui hoje, talvez na área da espera. Quem sabe você está aqui hoje, talvez na área do pecado, da perdição, da limitação. Tantas coisas que têm acontecido com você. Não sei como, não sei de que forma, não sei de que jeito. Mas quem sabe você está aqui neste momento dizendo: foi Deus quem me trouxe aqui. Foi o Pai quem me trouxe até este lugar. Foi o Senhor quem trouxe aqui a minha vida, meu coração. E eu quero orar por você. Você que quer dizer: Senhor, me usa. Me usa na minha célula, me usa no meu trabalho, me usa na minha empresa, me usa como um professor, como engenheiro, me usa como alguém que está abençoando a comunidade a qual eu faço parte. Aonde você estiver e com o que você fizer. Quem sabe você quer dizer: Pai, eu quero entrar no teu elevador. Eu quero entrar no teu elevador. Davi saiu do elevador de Deus quando ele tomava conta de poucas ovelhas. E a Bíblia diz que ele passou a cantar para o rei. Logo após, a Bíblia diz que ele vai lutar com o leão, com o urso, ser perseguido por Saul. Viveu os episódios da sua própria vida. Mas Deus estava com Davi. O Senhor estava ao lado de Davi. Quero orar por você neste momento. Você que está aqui, você que está entendendo essa palavra e compreendendo essa mensagem, e você quer dizer: Pai, você quer dizer: Deus, como eu preciso de Ti. Eu quero sair do marasmo, da mesmice, da estagnação. Eu quero ser uma bênção na vida. Eu quero não sobreviver, mas eu quero viver. Eu quero abençoar minha família, eu quero abençoar minha célula. Eu quero abençoar meus filhos, eu quero abençoar meus amigos. Eu quero que o Senhor me tire hoje daquilo que é limitação, daquilo que me trava, daquilo que me paralisa, daquilo que me atrapalha. Aonde você está neste momento? Se você quer dizer para Deus neste momento, eu queria te convidar: sai do seu lugar, vem até o altar. Você que é algo de Deus hoje, você que está aqui com fome, e você que ouviu essa palavra, eu não sei por qual momento, eu não sei se você está parado, eu não sei se você quer entrar, eu não sei se você está preso. Sai do seu lugar em nome de Jesus e vem até o altar. Nós vamos orar por você nesse momento. Saia correndo, venha até o altar. Nós vamos estar apresentando a sua vida nessa hora e o seu coração. Quem sabe você vai representar alguma dor, alguma pendência, uma pessoa, mas você quer dizer: Deus, eu quero entrar no teu elevador. Eu quero que o Senhor me tire desse tremedal de lama. Eu quero que o Senhor me tire desse lago de lama, desse lugar que é preso, que atrapalha a minha visão. Eu quero que o Senhor traga um tempo novo sobre a minha vida. Sai do seu lugar em nome de Jesus e vem. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. De onde você está? Isso. Sai do seu lugar rapidamente. Nós vamos orar por você. Dá tempo de você vir, trazer o seu coração, trazer as suas emoções, trazer a sua mente. Não olha para a direita nem para a esquerda, mas vem aqui ao Senhor, diante do altar do Senhor, e fala: Pai, eu estou trazendo aqui as minhas pendências, as minhas dores, meus fracassos, minhas limitações, minhas correntes. Sai do seu lugar e nós vamos orar por você em nome de Jesus. Dá tempo de você vir.